galera, hoje a gente vai ver um pouco sobre a tabela periódica. Primeiro a gente tem que saber o que é a tabela periódica, pegar a ideia dela. A ideia dela é basicamente quando você tem que ir ao mercado e você faz uma lista. Você elabora tudo que você tem que comprar e aí depois você chega lá e eu tenho que levar isso daqui. Então aqui você vai saber tudo que você possui de elemento, sejam aqueles encontrados na natureza ou sejam aqueles no laboratório, beleza? Então, a tabela periódica ela vai ser dividida de duas maneiras, na maneira horizontal e na maneira vertical. Na maneira horizontal, ela vão ser chamados de períodos ou séries. Aí você vai ver, esse daqui vai ser o primeiro período ou a primeira série, esse aqui é o primeiro período, segundo período, e por aí vai. E também ela vai ser organizada na maneira vertical, que vai ser chamada de grupos ou famílias, que vai ser o mais comum de ser utilizado. Geralmente, quando você vai identificar, esse elemento está na família 1A, vai ter na família 6A, ou vai ser elemento da família do carbono, do nitrogênio. Aí você também vai ter uma divisãozinha dela, que vai ser a seguinte: aqui no meio, nesses que estão aqui nessa espécie de depressão que você observa na tabela periódica, eles vão se chamar de elementos de transição. Isso é transição. Só que aí você também vai reparar que esses elementos aqui de transição vão ter dois quadradinhos aqui no final, que aí você vai ver logo embaixo, em toda a tabela periódica, que vão ser a série dos actinídeos e série dos lantanídeos. Ou ao contrário, você vai ver aí. Aí, na verdade, fizeram isso, colocaram um pequenininho, aqui, na verdade, essas duas linhas longas aqui dentro. Porque senão a tabela periódica é muito feia visualmente. Então eles resolveram colocar de outra maneira. E aqui esses elementos vão se chamar de transição externa, todos exceto os que ficam nesses dois quadradinhos, séries de lantanídeos e actinídeos, e transição interna, que vão ser os que ficam dentro quadradinhos, mas que na verdade são grandes, que são muitos. E também a gente vai ter a presença dos grupos A. Aqui, na verdade, as famílias vão ser chamadas de B, tá? Aí 1B, 2B, 3B e por aí vai. E aqui vai ser A, 1A, 2A, aí pula 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E cada família dessa daqui vai ter um nome específico. Essa família aqui vai ser chamada de metais alcalinos, a outra metais alcalinos terrosos, a 2A. Da família 3 à família 5, o nome da família vai ser exatamente o nome do primeiro elemento. Aqui vai ser a família do boro, do carbono, do nitrogênio. E a família 6A vai ser chamada de família do calcogênio, na verdade não vai ser nem família, calcogênio, halogênio e gases nobres. Os gases nobres é bem fácil de você decorar porque são os que ficam em cima, os nobres, os que não se misturam. A gente vai ver isso também em ligações químicas, que os gases nobres realmente dificilmente se misturam com outros. Mas dá pra ir pegando a ideia. E também a tabela periódica ela tem uma propriedadezinha que ela vai estar organizada em número crescente de massa atômica. Lembra a massa atômica, que era a soma entre o número de nêutrons e de prótons? Ela vai estar organizada dessa maneira aqui. Aqui vai ser o mais leve e aqui até o mais pesado. Entendeu? Então, galera, continuando. A tabela periódica ela vai ter algumas propriedadezinhas chamadas de propriedades periódicas, que elas vão estar, que você vai poder percebê-las de acordo com a localização do elemento. Ficou um pouco confuso? Você vai entender. Uma delas vai ser o conceito de raio atômico. O raio atômico é o raio. Quando você pega uma pizza, por exemplo, você consegue medir o raio dela, lembra que é a distância do centro até a extremidade dela? O elétron também vai possuir esse determinado raio atômico. Lembra que ele tem um núcleozinho? E ele vai ter várias camadas onde o elétron vai se localizar. Isso aqui vai ser o raio. Imagina como se fosse uma circunferência. E o raio, logo, você vai vendo que quanto mais camadas ele tem, mais elétrons ele tem, maior é o raio atômico dele. E quanto menos elétron ele tiver, vamos supor, menos elétrons, menor o raio. Então, você já vai poder deduzir que aqueles elementos que possuem mais elétrons, os que estão ganhando mais elétrons, eles vão ter o maior raio atômico. E o raio atômico ele vai seguir da seguinte maneira. Daqui para cá. De baixo para cima, da esquerda para a direita. E também você vai ter outro conceito, que vai ser o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela mede a capacidade do átomo de atrair elétrons. Como que o átomo vai ser capaz de atrair elétrons? Quando ele não tiver muito elétron. Então ele vai ser um átomo que vai ter a maior capacidade. E você vê que vai ser inversamente proporcional. Quando o elétron ele tem um raio atômico muito grande, a capacidade a eletronegatividade dele vai ser pequena. Mas quando ele possui um raio muito pequeno, a eletronegatividade dele vai ser grande. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, que vai ser localizado aqui.
Ah, e também outra coisa. Os gases nobres, eles participam dessa classificação de raio atômico, mas não da eletronegatividade. Uma vez que os gases nobres, eles vão possuir 8 elétrons na última camada. Então, não vai ser necessária a atração de elétrons. Também vai ter o conceito de eletropositividade, que vai ser exatamente a tendência que o átomo tem de perder elétrons. Então, vai ser o inverso, vai ser como o raio atômico, vai ser o inverso da eletronegatividade. Também você vai ter o conceito de afinidade eletrônica, que nada mais é de que a energia necessária para você receber um elétron. Um átomo libera uma determinada energia para receber um elétron. E a afinidade eletrônica também ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. E também, por último, a gente vai ter o conceito de energia de ionização, que ela vai ser a energia necessária para um átomo retirar um elétron. Por exemplo, vamos pegar uma coisa mais palpável. Você está aqui, no átomo novamente. Ele só tem uma camadazinha. Se ela está muito próxima do núcleo, vai ser muito difícil tirar aquele elétron. Mas se ele possui várias camadas, na última, é fácil tirar um elétron que vai estar ali. Então, a energia de ionização ela vai ser maior em átomos que possuem um menor raio atômico. Então, ela vai estar aqui. Então foi isso, galera. Hoje eu farei um vídeo sobre tabela periódica. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, não hesitem em colocar aí embaixo, beleza? Até a próxima!